O programa Direito em Pauta de hoje tem como tema a agricultura familiar e o Código Florestal. E o convidado do programa é o deputado federal por Minas Gerais, pelo PDT, Zé Silva. Ele também que foi presidente da Emater no período de 2003 a 2010. Deputado, muito obrigado por ter aceito o nosso convite. Eu que agradeço, especialmente quando nós estamos tratando um tema tão importante para o Brasil, especialmente para Minas Gerais e o sul de Minas. Deputado, o senhor teve um longo período à frente da Emater, que hoje fala-se muito na questão da agricultura familiar, da importância da agricultura familiar, desse homem do campo. Como o senhor, à frente da Emater, antes de estar nesse pleito de deputado federal, como que foi o trabalho que o senhor realizou para a valorização da questão da agricultura familiar em Minas Gerais? Bom, a agricultura familiar ela teve uma evolução importante no país, especialmente na última década. Nos anos das décadas de 60, 70, se imaginava que a agricultura familiar era aquela agricultura atrasada, que não usava tecnologia. E à medida que o mundo foi evoluindo, as pesquisas das universidades, das entidades de pesquisas, e mesmo as dificuldades que as grandes cidades foram enfrentando com a violência urbana, a agricultura familiar ela passou a ocupar um espaço importante na pauta do debate nacional, das políticas públicas. E a nossa gestão à frente da Emater foi exatamente potencializar o que Minas tem de muito forte, que é a sua extensão, ainda uma quantidade imensa de homens e mulheres no campo, que são os agricultores. E na nossa gestão da Emater, junto com o governador Aécio, nós focamos muito a questão da agricultura familiar, de criar um mercado local, da agricultura familiar ter a possibilidade de melhoria da qualidade dos produtos, podemos falar depois do café, dos programas importantes, deixar também de trabalhar a assistência técnica e extensão rural, que é o papel que a Emater faz há mais de 6 décadas, só no campo teórico, de fazer um relatório, de fazer uma orientação, mas passando para o campo mais prático, né? De levar a semente, uma fábrica de processar os produtos, trabalhar em algumas regiões de Minas com realidades muito diferentes, como por exemplo no norte de Minas, o mais importante que a Emater fez foi o abastecimento de água para o consumo humano. No sul de Minas foi trabalhar com a qualidade do café. Outras regiões foi potencializar a questão do leite, que está em 90% das propriedades. Então, na verdade, nós começamos a dar identidade e integrar esse trabalho da Emater com a agricultura familiar. Ok. Na questão de fornecer as condições para o homem do campo, principalmente quem faz a agricultura familiar, de permanecer no campo, que é a eletricidade, condições dignas de viver. O senhor acha muito importante isso? Olha, essa é uma questão tão importante que me levou para o Congresso Nacional. Sim. Se nós analisarmos o modelo de desenvolvimento que o país adotou, onde as principais conquistas sociais que você citou, da escola, a melhora foi para a cidade, a energia elétrica até 2000 e pouco, basicamente só tinha na cidade, eram poucas propriedades, né? O lazer. Então, todas essas conquistas que a cidade tem, que nós, até na roça, falamos de conforto, a cidade ficou tudo com isso. Então, o campo foi ficando sem essas conquistas, as pessoas vieram para as grandes cidades e as médias e grandes cidades, os problemas sociais, as mazelas sociais se evolumaram, porque a cidade não estava preparada e o campo foi restando poucas pessoas. Hoje nós não temos nem 20% da população no meio rural, que era o inverso na década de 60, a gente tinha 80% no campo e 20% na cidade. E aí o campo, além de ficar sem gente, foi ficando envelhecido. Sem dúvida. Para você ter uma ideia, tem uma informação extremamente importante, que os telespectadores podiam prestar bem atenção nessa informação. Na década de 60, um agricultor alimentava 12 pessoas. Sim. Agora, um agricultor já alimenta 80 pessoas na cidade, né? Então, essas conquistas sociais que estavam só na cidade, começou a ir para o campo também. Então, foi um momento muito profícuo. E nós pegamos isso como uma causa de vida, uma causa que não é de Minas, mas uma causa nacional. E aí essa organização da Emater, do extensionismo brasileiro,
eu tive a oportunidade de presidir uma associação brasileira de Emateres. Então nós transformamos isso junto com as organizações dos produtores, sindicatos de trabalhadores, né, com as associações rurais, fortalecendo o associativismo. Então hoje é uma causa nacional que o campo tem esses mesmos direitos que a cidade. Não é uma coisa teórica, etérea, que não acontece. Eu tive a oportunidade, antes da Emater e com a Emater, de conhecer um pouco dessa realidade de alguns países europeus, como a França e a Itália. Lá é diferente, lá tem muitas pequenas cidades. Sim. E aqui tem poucas grandes cidades. Então, quando tem muitas pequenas cidades, as cidades são rurais. No próprio Brasil, se nós formos analisar, nós temos, em Minas, por exemplo, 72% das cidades, dos municípios, depende da agricultura como primeira ou segunda atividade econômica. Então, quando você pega um distrito, você pega uma cidade de 4, 5, 6 mil habitantes, ela é rural. As pessoas moram ali, no final do trabalho durante o dia no campo, né? Então, esses direitos que na Europa, que são países muito mais velhos, o Brasil é um jovem país, né? Então, essas conquistas já estão provadas que lá isso realmente acontece, essa descentralização do desenvolvimento. Então, se nós formos analisar que de 2000, 2003 para cá, você vê que o Luz para Todos, sim, basicamente ainda há propriedade sem energia, mas mais de 95% já tem energia. Ontem, por exemplo, eu estive aqui em alguns municípios do sul de Minas, vi uma escola no meio rural, com internet, um telecentro, uma quadra de esportes, um campo de futebol. Na quadra ela funciona também como um lugar que os pais dos alunos se encontram para fazer um aniversário, um casamento. Então você começa a ter opção desses direitos que a cidade já tinha no meio rural. Então, fomos levando então, a internet, a telefonia. Se nós analisarmos até 2004, mais ou menos, nós tínhamos 440 municípios de Minas que não tinham sinal de celular na sede do município. Hoje todos têm. Qual que é a nossa batalha hoje no Congresso Nacional? Eu apresentei um projeto de lei que obriga as operadoras a, suponhamos que em Alfenas, ela tem que ter pelo menos 50% dos distritos rurais com o sinal de celular. Sim. Porque o Brasil, quando foi fazer a licitação, a concorrência pública para dar concessão para as operadoras, não sei porquê, colocou que só 80% do perímetro urbano é obrigado a ter o sinal de celular. Esquecendo. Então, os brasileiros pagam, as empresas têm alta rentabilidade e o campo, mais uma vez, ficou para trás. Outro exemplo da sua pergunta que você nos fez, em relação a essas conquistas sociais que a cidade tem, que o campo não tem, e que são fundamentais, foi, por exemplo, o petróleo. O Brasil criou o Fundo Social do Pré-Sal. O Brasil é um país que tem a melhor tecnologia de explorar petróleo no fundo do mar, se transforma cada vez mais numa das grandes potências mundiais do petróleo. O presidente Lula, em dezembro de 2010, sancionou o Fundo Social do Pré-Sal, que é a maior riqueza que o Brasil tem. Tanto é que o Congresso Nacional tem na sua pauta a distribuição dos royalties do petróleo, é uma grande batalha lá na arena política. Todo mundo querendo um pedacinho. Aí você adivinha quem que ficou para trás no Fundo Social do Pré-Sal? Destinar recurso para a educação, para a saúde, para a segurança, para todas as áreas que tinha que distribuir, mas o campo ficou para trás. Isso é uma parcela tão importante que você necessita. E aí nós propusemos lá um projeto de lei lá que tramita na casa, que parte desse Fundo Social do Pré-Sal, e para as pessoas, de uma maneira bem simples, né, quando abastecer o seu carro, a moto, ou o trator, ou o caminhão lá no posto, tem um pouquinho, alguns centavos ali, vir para um fundo nacional para a gente criar o PAC Rural, que é o Programa de Aceleração do Crescimento. Vai garantir a escola, a internet, o lazer, a educação, a unidade de saúde, a pessoa não tem que sair do meio rural para vir para a cidade. Então, na verdade, se nós analisarmos, nós caminhamos muito, mas ainda há um horizonte grande para a gente percorrer. Ok. E o programa Direito em Pauta faz um intervalo e voltamos em instantes. E analisa especialmente essa medida provisória. Mas o que se impacta na vida dos produtores? Vamos falar de Minas, por exemplo. O café, com a lei que existia até o dia da sanção da presidenta Dilma, metade do café de Minas teria que desaparecer. Como é o caso no sul de Minas, eles são plantados em encostas. Sim. E pela antiga lei isso desapareceria.
É o que, quando vocês ouvirem falar, a área consolidada. O que é consolidado? Do jeito que está a produção, vai permanecer. Isso foi uma grande conquista. No sul do país, por exemplo, o arroz, vai permanecer a produção de arroz. A maçã de Santa Catarina desapareceria, vai permanecer também. E o que mais impacta e influencia hoje é em relação às áreas de preservação permanente. Tem um curso d'água, aquela largura daquela área que tem que ser recomposta se a pessoa não tiver. Eu analiso que que o veto e esse novo código têm avanços. O primeiro deles, eu tenho costumado falar que a gente briga pela justiça fiscal. O que é a justiça fiscal? Quem ganha mais, paga mais. Quem ganha menos, paga menos impostos. É isso que a gente quer.